my God! Fala galera, beleza? Iniciando mais um panorama de mercado mini de hoje, 27 de junho. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, galera. Bom, primeira coisa que eu preciso alertar vocês aí é de gráficos maiores, tá? A gente tem aí a sugestão de que diário rompeu o fundo e tá indo buscar a região de 100% do movimento, que está marcada aqui com uma linha horizontal vermelha, tá? Eu vou até marcar ela tracejada. Beleza? E a gente também tem a sugestão que o semanal também está chegando em região de alvo após ter perdido o fundo, tá bom? Então a gente também tem o pivô do semanal. Aí a região, o 100% seria bem próximo aqui do 100% do diário, tá? 94,5, 95, que é onde está o diário, então não vou marcar. Então a gente sabe que projeção de movimento, né, alvo de queda de semanal e diário, estão nessa região em 94, 25, 96 mil, tá? Baseado nisso, a gente vem para o diário de novo, marca as máximas e mínimas do pregão anterior. A gente já percebe aqui que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, 6 pregões que o mercado tá andando aí meio de lado. Tá, ele tá rompendo fundo e não tá evoluindo, rompendo fundo e não tá evoluindo, ou seja, tá mostrando que realmente está saturado e que está devendo uma perna de ter uma perna de correção aí de um tempo gráfico maior, de repente um 60, um diário, para depois, se for continuar caindo, perder o fundo e continuar 100% do movimento, tá? Então, baseado nisso, a gente marca aqui máxima e mínimo do pregão anterior, mais ou menos pra gente não perder tempo aí, tá, galera? Máxima e mínima, tá? Dentro disso a gente vai para o 60. E o que a gente vê no 60? A gente tinha um 60 bem esticado, né? E na teoria ele fez uma correção bem pequena. Tá? Então a gente tinha os 60 minutos aqui, perna 1. Ele segurou aqui, perna 2 e veio para baixo, tá? Então assim, os 60 minutos a gente tem a sugestão que está fazendo essa movimentação e pode fazer o quê? Vir buscar a região de alvo do diário, do semanal, que também é a região de alvo dos 60 minutos, que está aí entre 94 mil. Então, a gente já tem 3 tempos gráficos, 60 diário e semanal, sugerindo que a gente está com esse alvo aí próximo de 93, 96 mil da queda, tá? Então, assim, a gente pode ter o mercado caindo até lá, continuar essa tendência, tá? Não seria nada de extraordinário e ele nos próximos dias vir buscar esses níveis aí, tá? Pensando nessa queda, a gente teria que estar de olho o quê? Primeiro 60 minutos que está rompendo fundo e não está evoluindo, a gente teria um último movimento de 60, caracterizado por essa perna 1, perna 2, perna 3, e não evoluiu, tá? Aí ele teoricamente testaria o topo aqui e continuaria a queda. Só que assim, é uma queda que não tá padrão de queda, né? Uma quedinha aí que tá rompendo fundo, não tá evoluindo. Pode continuar assim até os níveis que a gente marcou aqui embaixo? Pode. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele tá mostrando que já tá saturado a queda, beleza? Então, um primeiro ponto aí que eu ficaria de olho seria essa movimentação de 60. Aí a gente já vê que o 60 ele respeitou a região de retração aqui, entre 50% e 61%, tá? Então, a partir daqui, se ele índice quiser cair, ele já está habilitado aí a região de venda para ele, de repente, continuar caindo após perder o fundo do 3, o fundo 3 aqui, tá? E aí 100% do movimento em tamanho e proporção, beleza? Então, para mim, o primeiro ponto seria esse. Esse 60 minutos já tocou, né? Então, assim, o que a gente pensaria aqui? Pensaria no alvo, né? Se eu fosse operar esse movimento, eu pensaria que ele 60 minutos fez 1, 2, 3, e aí o alvo seria essa região onde ele
poderia chegar, tá? Então aqui teoricamente eu faria, me posicionaria comprado pensando numa correção dos 60 minutos, tá? Ele já encontrou o ponto de venda, tem que perder o fundo 3, perdendo o fundo 3 habilita a venda até a região de alvo, que seria o ponto 5 aqui, que seria a região de movimento saturado de 60 minutos, que a gente poderia sair das vendas ou começar compras pensando numa retração, ou pelo menos numa reversão, pelo menos uma retração de 60, tá? Então esse é o primeiro ponto, beleza, 60 marcado ali. O segundo ponto seria o 15 minutos, que está dentro dos 60, tá? Então a gente teria aí 15 minutos, também respeitando já a região de compra. Tá? Então o último pregão a gente teve aí as velas de 15 minutos, 60 minutos rompendo máxima e não evoluindo, tá? Então a gente pode considerar que deu uma consolidada também. Então, para quem acredita que sobe, a gente tem que pensar no 15 minutos que está fazendo esse movimento. 1, 2, já encontrou a região de compra e aí na teoria teria que puxar entre 100 e 161% do movimento, que seria o alvo proposto para ele estar subindo aí, caso reverta essa tendência do 15, tá? Então 100% do movimento aqui e 161% do movimento aqui. Por que eu marquei 161 aqui e no outro no 60 não? Porque o 60 é continuação do movimento. Quando é continuação do movimento, geralmente a gente trabalha 100%, tá? Quando é uma reversão, a gente trabalha aí até 161 porque tende a puxar mais, porque na teoria uma reversão seria a perna 3. A gente sabe que a perna 3 geralmente é a perna mais forte, a perna maior, tá? Beleza até aí? 60 minutos, 15 minutos, tranquilo. E, bom, para mim, acredito que sejam esses os pontos, tá? Então, como a gente já teve os 60 minutos respeitado e o 15 minutos respeitado no pregão anterior, para hoje a gente teria a abertura do pregão rompendo a máxima do último pregão, a gente teria alvo de 100, 161 região de venda, pensando pelo menos na correção do 15, se ele for continuar o movimento de alta, de reversão, a gente sai parciais, joga o médio para trás e vai jogando com a compra. Caso a gente acredite que ele vai continuar subindo, mas é o primeiro ponto, tocando nessa região é venda para pegar a correção, e o contrário é verdadeiro nos 60 minutos, ele já encontrou a região de venda, rompendo o fundo, a mínima do pregão anterior, ele vem buscar a região de 100%, ali eu posso pensar em compra para pegar pelo menos a retração, tá? E aí eu vou fazendo minhas parciais, jogo meu médio para trás, se ele reverter eu já estou posicionado e vou para cima com ele e começo a comprar, beleza? 5 minutos, 1 minuto, geralmente eu faço as análises depois da abertura das ações do Dow Jones, porque são movimentos com mais ruído e com abertura, a gente tem tido aberturas com gaps muito grandes que despadronizam muito a nossa análise, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, depois das ações do Dow Jones a gente tem mais unidade, mais players no jogo aí, a gente consegue de repente ser um pouquinho mais assertivo, tá? Mas para começar, 15 minutos, 60 minutos na tela. E lembrando do alvo do diário aqui embaixo, que também é alvo de semanal. Se ele for continuar caindo a respeitar os 60 minutos, ele tende a puxar aqui os 60, continua caindo até lá embaixo. Beleza? Bom, para mim é isso. Bons trades, prudência, valeu! How do you feel? Any dizziness? Nausea?